Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Não esqueça também de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. Hoje, pessoal, nós vamos revisar um pouquinho, tá? Dos substantivos contáveis e incontáveis, né? Por exemplo, você pode contar uma maçã, duas maçãs, mas você não pode contar um arroz, dois arroz. Você pode contar o pacote de arroz, ou você pode contar a porção de arroz, né? Você pode dizer um pouco ou muito. Então, em português, a gente usa as mesmas palavras, né? Pouco e muito, mas em inglês tem uma diferença, tá? Então, os que começa com a letra M, olha a dica, começa com a letra M, quer dizer muito, tá? Então, o many, aqui, ó, many, deixa eu separar aqui para vocês verem, ó, vai ser para coisas contáveis, countable, tá? E o much vai ser para coisas incontáveis, uncountable. Uncountable. Ok. Então, ó, many, much é muito. Few e little é pouco. Ué, Carol, mas por que você colocou esse a na frente? É um pouco, a few ou a little, tá bom? Então, vou dar alguns exemplos aqui para a gente relembrar, tá? Por exemplo, se eu perguntar assim, how many siblings do you have? Siblings são os irmãos, tá? Irmãos homem e mulher, tá? Aí a gente não fala how many brothers, em inglês a gente fala how many siblings. How many siblings do you have? Gente, a gente consegue contar os irmãos que a gente tem, né? Então, por isso que a gente perguntou com how many. Então, se você disser assim, por exemplo, eu tenho muitos irmãos. I have many siblings. Siblings. Four brothers and six sisters. Então, eu tenho muitos irmãos. 4 irmãos e 5 irmãs. Tá vendo? Então, a gente pode usar o many. Se você tiver pouco, aí você pode dizer assim, I have few. I have few siblings. Siblings. Just two brothers. Eu tenho poucos irmãos. Só dois irmãos. Aí esses irmãos aqui é traduzido como tipo irmãos homens, né? Então, vamos observar aqui, deixa eu marcar, que eu perguntei com how many, quantos, e aí esse how many é utilizado para a gente saber a quantidade, né? Quantos? 1, 2, 3, contável. E aí vocês podem responder com many, de muitos, ou few, de poucos, tá bom? Então, esse quadradinho aqui, esse retângulo, é o exemplo para esse aqui. Agora eu vou dar o exemplo do much e little. Então, quando a gente estava lá no clube, né, a gente costumava tomar muito cafezinho, né, na nossa aula lá, ou antes da aula, ou no finalzinho da aula. Então, vamos supor que o Daniel diga assim para mim, Carol, pega um pouco de café aí. Então, Carol, Daniel falando, ó, letra D. Could you take me some coffee? Could you take me some coffee? Pode pegar aí para mim um café? Esse que a gente fala assim em inglês é o some, tá? Como se fosse um pouco. Could you take me some coffee? Aí eu falo pro Daniel assim, how much coffee do you want? Quanto de café você quer? How much? Né? How much, porque é um líquido, né? Então ele não vai falar um café. Na verdade, esse que a gente fala, vê um cafezinho aí, é a xícara, né? Então o Daniel, poderia me responder assim, ó, just a cup of coffee.
Só uma xícara. Só uma xícara. Just a cup. Ou ele pode dizer assim, ó. Just a little. Just a little. Just a little coffee. Só um pouquinho de café. Tá bom? Então, observem que o que aconteceu aqui? Eu perguntei com how much, né? Que é o quanto de quantidade, assim, do líquido, né? Coisas que a gente não conta. E aí ele me respondeu usando o a cup, que é uma xícara, ou usando o a little, que significa só um pouco, tá bom? Então, deixa eu marcar aqui. E esse é o exemplo para esse segundo aqui. Aí, eu trouxe para vocês mais algumas palavrinhas que a gente também já estudou, tá bom? Então, nós temos aqui, por exemplo, aqui no cantinho agora, ó, a lot. A lot significa muito, né? Muito. Por exemplo, quantas maçãs tem aí na fruteira? How many apples are there? Aí o Daniel, there is a lot. Tem muita, tá? A lot. O a little, que a gente acabou de ver, que é um pouco. E aí a gente tem as seguintes palavrinhas. Any, none ou some, tá? Então, vamos relembrar isso aí. Por exemplo, se eu fizesse a seguinte pergunta. Is there any sick student here? Ó, is there any sick student here? Tem algum aluno que esteja doente aqui na sala? Então, observem que eu perguntei com N. Então, N, ele aqui, ó, é traduzido como algum. Tem algum aluno? Deixa eu trocar a cor. Doente aqui na sala? Aí vocês me responderiam assim, não, Carol, não tem nenhum. Então, vocês vão falar, no, there is none. Ó, none é o nenhum. Estão vendo? E aí, a gente tem algumas maneiras de responder isso. Observem que eu posso falar, no, there is none. Eu posso responder também, there isn't any. E eu posso responder com yes, there is some. E aí, cada palavrinha dessa tem um significado diferente, né? A gente viu que o N é algum na pergunta. A gente viu aqui o none como nenhum. Como nenhum. E aí, a gente viu o N novamente aqui. E esse N, ele vai significar nenhum também. Só que, tá vendo? O no que existe nessa palavrinha de cima do none, aqui, ó, ele é o not que está aqui. Então, você tem duas opções de dizer que não tem, né? Você pode dizer, usar a frase afirmativa, ó, there is none, não tem nenhum. Né? Aí a gente poderia substituir esse none também pela palavra, ó, no, nobody. Nobody, que quer dizer ninguém, tá? None é nenhum. E o nobody é ninguém. Não tem ninguém, nobody. Aí a gente tem aqui, ó, there isn't, ó, não tem. É porque em inglês, a gente em português fala assim, ah, não tem nenhum. Ó, não tem nenhum. A gente nega duas vezes. Em inglês não acontece isso, tá? Então, tem alguém doente aqui? É como se a gente falasse assim, ó, tem não. Então, ó, tem, there is, none, não. Ou não tem alguém, there isn't any, ok? E aí, quando você se refere a pessoas, você também pode falar, ó, anybody ou anyone, tá bom? Anybody ou anyone, quando você fala de pessoas, de algum ou nenhum.
E no último aqui, ó, there is some. Tem alguns. Tem alguns. Então, o some é traduzido sempre como alguns, tá bom? E sempre em afirmativas. Então, a gente vai traduzir aqui como alguns, ou algum. E aí, referindo-se à pessoa, a gente poderia também falar somebody ou someone. Someone. Aquela música da Adele, né? Someone like you. Tá ok? Então, depois que a gente fez essa revisão aí, né? Eu trouxe aqui para vocês algumas perguntas com esse are there ou is there, que quer dizer o que tem, né? Is there, tem. E o how many e o how much, que é quanto ou quantos. Então, nós temos aqui, ó, deixa eu marcar para vocês em azul, os exemplos dos countable, ó, count nouns, contáveis, estão vendo? Deixa eu ver, eu acho que assim embaçou, né? Vou colocar assim. Então, nós temos assim, ó, primeira pergunta. Are there many restaurants? Vamos supor que a gente está falando sobre queimados. Então, aí eu pergunto para vocês, assim, are there many restaurants em Queimados? Tem muitos restaurantes em Queimados? E olhem as opções. A primeira opção que a gente tem é yes, there are a lot. Sim, tem muitos. Poderia falar there are many? Poderia também, tá bom? Yes, there are a few. Sim, tem uns poucos restaurantes. No, there aren't many. Não, não tem muitos. No, there aren't any. Não, não tem nenhum. Ou no, there are none, que são aquelas duas últimas, né, que você pode responder de formas diferentes, mas que têm o mesmo significado, tá bom? Aí a gente tem a pergunta agora com how many, ó. How many restaurants are there? Então, vamos supor, eu perguntei para o Daniel. Are there many restaurants em Queimados? Daniel, yes, there are a lot. Tem muitos. Aí eu pergunto, ok, so, how many restaurants are there? Então, quantos restaurantes tem? Aí ele vai dizer, there are 10 or 12. Tem uns 10 ou 12, ok? Então, agora vamos dar uma olhadinha desses que não conta, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, crimes. A gente não conta crimes, né? A gente fala, pô, caraca, tá sendo tanto crime no Rio de Janeiro. A gente não vai falar, claro, a gente vai falar, aconteceu 2 crimes na cidade tal, tá? Mas, assim, no geral, em inglês a gente não conta. A gente fala, nossa, tanto crime acontecendo. Então, ó, is there much crime? Tem muito crime? Is there much crime in Rio de Janeiro? Yes, there is a lot. Sim, tem muito. Então, observem que quando a gente usa o a lot, ele serve tanto para o contável quanto para o incontável, tá bom? Então, caraca, e agora? Na hora da prova, né? Esqueci. É many ou much? Vou colocar a lot. Então, ele te salva, tá bom? A lot te salva aí numas questões. Mas é importante você saber quando usar many e much, tá bom? E aí a gente tem, ó, tá com poucos crimes. There is a little. Tem um pouco. O pessoal fala, alguém vai te visitar, fala, e aí, Daniel, como é que tá aí na tua cidade? Is there much crime, Daniel? Oh man, there is a little. Tem um pouco, ok? Aí a gente vai dizer que não tem. No, there isn't much. Não, não tem muito não. No, there isn't any. Não, tem nenhum. Ou no, there is none. Nenhum. Então, a mesma coisa acontece nesses 2 últimos, que a gente, ó, a tradução é a mesma, mas a gente pode escrever de formas diferentes, tá bom? E aí a pessoa pergunta, how much crime is there?
How much crime is there in Rio? Quanto de crime que tem no Rio de Janeiro? There is a lot of street crime. Tem muito crime de rua, ok? Street crime. Então, nós temos algumas perguntinhas aqui na letter A, tá bom? About our neighborhood. Então, sobre o nosso bairro, sobre a nossa vizinhança. Então, a primeira pergunta é: Is there much parking? Parking é estacionamento, ok? Is there much parking? Number 2, are there many apartment buildings? Ou seja, tem muitas construções que são edifícios ou é só casa? O que mais que a gente tem queimados? Prédios, né, com apartamentos ou casas? Number 3, how much traffic is there? Traffic é tráfego de automóveis, tá bom? Meu Deus, né? Queimados parece a Índia, o centro, né? É bicicleta, é carro, é moto. Ok, vamos ver o que o Daniel acha disso. Aqui a resposta não é com yes or no. Por quê? Porque a pergunta é direta, é how much traffic is there? Quanto? Quanto de tráfego, de movimento de carros, né, de automóveis tem? Aí você vai ser direto, ó, tem muito, tem pouco, tá bom? Number 4. How many dance clubs are there? How many dance clubs are there? Quantas danceterias que tem queimados? Number 5. Is there much noise? O noise é barulho. Vocês acham que onde a gente mora tem much noise? Is there much noise? Number 6. Are there many payphones? Gente, olha, eu acho que não tem mais. Payphones são os orelhões. Ainda tem um orelhão que funcione? Eu acho que não tem, tem. Number 7. Is there much pollution? Tem muita poluição. And number 8. How many swimming pools are there? Swimming é o verbo nadar. Swimming pools, piscinas, né? Quantas piscinas tem? Quantos clubes que oferecem banho de piscina tem na nossa cidade?